Bom dia, senhores. Havendo no regimental presente como procurador, sob a proteção de Deus, dou por iniciada a sessão de número 236. Antes, a princípio, coloco em votação as atas das sessões 1231, 1233 e 1234. Discussão, em votação aprovada. Passando ao julgamento do processo, solicita o nobre corregedor dessa conta que me substitui, que tem dois processos a relatar. Dando início à pauta de julgamento, e o processo 18.980, que é a prestação de contas da administradora da Zona de Processamento de Exportação do Acre, a ZP Acre, exercício 2013, e que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto, a quem eu passo a palavra. Eu agradeço, senhor presidente, nobre procurador, conselheira Siné Jesus, conselheiro Ronald. Como já foi visto, trato o presente processo da prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Acre. Desculpe-me, perdão, não tem nada a ver. Eu mexi com... Da prestação de contas da administradora da Zona de Processamento de Exportação do Acre, S.A., ZP Acre, referente ao exercício 2013. Composta de 2 volumes e um anexo de responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães, diretor-presidente à época, encaminhada a esta Corte de Contas em 30 de abril de 2014, em conformidade com a resolução TC-Acre 62/2008, artigo 2º, inciso 2, ou segunda linha H. Após o contraditório, foi considerado pela DAFA que a documentação apresentada pela defesa não trouxe elementos suficientes para sanar todos os pontos citados no relatório anterior, restando ainda, em desfavor do gestor, as seguintes irregularidades: 2 pontos. A incompatibilidade do balancete analítico do mês de dezembro de 2013, que foi acostado aos autos à folha 218, quando comparado com as demonstrações enviadas inicialmente na prestação de contas. E B, não confirmação da disponibilidade financeira do balanço patrimonial à folha 229 dos autos. Em relação a esta última irregularidade, no valor de R$ 45,10, e débito na conta Bancos contra Movimento, e ainda o valor de 20 centavos, também lançado em débito na subconta Caixa Geral, constantes do balancete de dezembro de 2013, a folha 218, segundo a DAFO, está pendente de esclarecimento. Revendo este item, concordei com o parecer ministerial que a DAF se equivocou em relação à não confirmação da disponibilidade financeira do balanço patrimonial, feita a folha 229 dos autos, tendo em vista que este valor lançado pertence à mesma subconta do exercício anterior de 2012 e pode ser vista no balanço patrimonial, a folha 33, e não poderia ser discutido nestes autos. Ainda, o valor de R$ 45,10 foi lançado a título de saldo do mês anterior, a folha 218, e não no débito da conta Bancos contra Movimento do balancete de dezembro de 2013, fato afirmado no relatório técnico de folha 227. Mesmo assim, registra-se um lançamento a crédito na referida conta no valor de R$ 33,90, referente à tarifa bancária. Dessa forma, o saldo atual da conta corrente 7713, dígito 5, mantida junto ao Banco do Brasil S.A., passou a ser de R$ 11,20, exatamente igual ao valor demonstrado no extrato de folhas 36. Em face dessas constatações e considerando essa omissão, o valor do saldo atual das aplicações financeiras registradas em ano demonstrativo do montante de R$ 7.416,41 passa a ser R$ 7.451,97, como está no extrato de folha 39. Na verdade, observa-se do aludido extrato que o saldo anteriormente consignado refere-se ao mês de novembro de 2013. Ministério Público Especial, por seu procurador João Isidro Neto, pronuncia-se a folha 234/236 dos autos. Excelência, é o relatório. Com a palavra o nobre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos.
Nobre presidente, demais conselheiros e conselheiras. A prestação de contas em referência, conforme relatado, tem responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães e foi encaminhada à Corte tempestivamente. Após o contraditório, restaram apuradas as seguintes irregularidades. A incompatibilidade do balancete do mês de dezembro, quando comparado com as demonstrações enviadas inicialmente na prestação de contas. E 2, a não confirmação da disponibilidade financeira do balanço patrimonial. Quanto a esta última irregularidade, a área técnica considerou pendente de esclarecimento o valor de R$ 45,10, lançado a débito na conta Bancos Conta Movimento, bem como 20 centavos lançado a débito na conta Caixa Geral, ambas do balancete de dezembro. Melhor examinando a matéria, verifica-se que houve equívoco da DAFA, pois 20 centavos são lançados na subconta Caixa Geral é do exercício anterior, conforme se observa do balanço patrimonial. Portanto, não cabe seja o mesmo discutido nestes autos sem obediência aos princípios da unidade, universalidade e anualidade vigentes no direito financeiro. O valor de R$ 45,10 foi escriturado a título de saldo do mês anterior e não a débito na conta Bancos Conta Movimento, do balancete de dezembro, como afirmado pela área técnica. Além disso, registra-se um lançamento a crédito na referida conta de R$ 33,90. Desse modo, o saldo anual da conta corrente 7713, dígito 5, junto ao Banco do Brasil, passa a ser de R$ 11,20, que corresponde exatamente ao valor demonstrado no extrato de folha 36. Em que pese tais constatações, o Ministério Público de Contas observa também que tanto o balanço patrimonial quanto o balancete de dezembro apresentam um erro no total das disponibilidades financeiras transferidas para o ano seguinte, vez que não consideraram a quantia de R$ 35,56, R$ 35, referente ao rendimento líquido do mês de dezembro de 2013, fruto de aplicação financeira junto ao Banco do Brasil. Considerando tal omissão, o valor do saldo atual das aplicações financeiras passa a ser de R$ 7.451,97, conforme se observa do extrato de folha 39. Desse modo, com fulcro no item 2º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, o doutor João Isidro opina pela regularidade com ressalva da matéria, valendo como ressalva a determinação para que a origem corrija nas próximas edições da matéria da espécie as impropriedades aqui noticiadas, sob pena de responsabilidade em caso de desobediência. É o parecer. Com a palavra, o nobre relator, para conclusão e voto. Eu complemento, excelência, o parecer ministerial que adota, incorpora e transcreve meu voto, em caso de obediência, a lei número 38/93, artigo 89, inciso 4 e 7. Esse é o meu voto. Em votação, o conselheiro Ronaldo Polanco, conselheira Dulce Araújo, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do relator, excelência. Decidiu-se, então, a unanimidade nos termos do voto aqui prolatado. Passamos, então, ao processo 2156, prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre, CODESAC, no exercício 2014, que continua tendo como relator o nobre conselheiro José Augusto, a quem eu passo a palavra. Eu agradeço, excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro. Esse processo é a prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre, CODESAC, exercício 2014. Responsabilidade dos senhores José Luiz Sombra Rodrigues, diretor-presidente. Caminhada a este tribunal em conformidade com o artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal de 88, artigo 61, inciso 2 da Constituição Estadual e artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar 38/93, estadual. E ainda, artigo 6º, inciso 3º do regimento interno deste tribunal. Caminhada da DAF, esta pela terceira GCE, emitiu relatório de análise técnica de folha 21/40, concluindo pela notificação do gestor para apresentar a defesa sobre os seguintes itens, 2 pontos, relação do rol de responsáveis sem que estivessem contempladas as informações quanto aos períodos de gestão e os atos de nomeação, posse, designação e ou exoneração, com devida indicação no Diário Oficial do Estado. Item 2, a linha A.
F. Inconsistências no balancete analítico de 2014, uma vez que o resultado de algumas contas, após o somatório de valores, diferenciam-se dos valores constantes do balanço patrimonial, além de outras inconsistências, ora fundamentadas, constantes no item 5, alíneas A, B e C. G. Inconsistência no controle interno do ponto de vista de sua importância para a gestão pública, constante do item 14. H. Ocupação antecipada na condição de diretor-presidente pelo senhor João Pereira da Costa, sem que o mesmo aguardasse os atos discricionários de toda a administração pública que tem por prerrogativa a nomeação e posse em cargos de comissão de confiança, conforme item 16.3. Citado o senhor José Luiz Sombra Rodrigues, a folha 44. Este deixou passar em autos a sua oportunidade de defesa, conforme certidão da Secretaria das Seções da folha 46. O Ministério Público Especial pronuncia-se no feito por seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, a folha 48 dos autos, excelência. É o relatório. Com a palavra o novo procurador, doutor Mário Sérgio, para sua pronúncia. Como visto, prestação de contas tempestiva da CODESACRE 2014, sob responsabilidade do senhor José Luiz Sombra Rodrigues, apresentando as seguintes incorreções: insuficiências no rol dos responsáveis, inconsistência do balancete analítico do exercício, uma vez que os resultados de algumas contas, após a soma de valores, divergem dos valores constantes do balanço patrimonial, inexistência de controle interno e ocupação antecipada de cargo em comissão. Citado o gestor, não houve resposta. E aqui é o problema, que dá para ver que esses levantamentos poderiam ser rebatidos, quem sabe até a contento. Duvido aqui, talvez, do controle interno, mas quem sabe. Nessas condições, sugerimos o seu julgamento como irregular, a teor da letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, incrementar de multa ao responsável nos termos do artigo 54, parágrafo único do citado diploma. Parecer, excelência, só fazendo uma pequena correção, é meu. É o parecer. Com a palavra o nobre relator, para conclusão e voto. Com relação à indicação de fato, o procurador é Vossa Excelência. E agradeço e corrijo. É o parecer, excelência. Pois não. Excelência, então, vota... Não vai Vou votar. Não, vai votar. Perfeito. Só a correção. Né? Muito obrigado, eu agradeço, Excelência. E prossigo. Votando pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre, CODESAC, exercício orçamentário e financeiro de 2014, de responsabilidade do senhor José Luiz Sombra Rodrigues, diretor-presidente, o fulcro da linha B do inciso 3º, artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38/93, em face de grave infração à norma legal regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Similar ao voto do nobre procurador, o voto que eu digo, desculpe, minha orientação do nobre procurador, deixe de aplicar a multa. Perfeito. Em votação, o conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Dulce. Senhor presidente, eu vou divergir, com todo respeito, do voto do conselheiro relator, porque os itens que foram levantados dentro do processo, eles são itens de ressalvas, não é? Então, nesse sentido, o meu voto nesse processo é pela regularidade com ressalva e colocando, inclusive, em discussão, onde também Vossa Excelência poderá participar, para confirmar que, quando na existência dos processos de prestação de contas se encontram, né, essas situações, não há reprovação. Perfeito. Então, até assim suscitado, então, e a presidência pode participar do debate. Realmente, há aí 5 pontos que foram elencados, e de todos, o único que teria alguma gravidade seria o exercício de função fora de data. Mas a assinatura apostada, apesar de 31 de dezembro de 2014 e a assinatura ser e a posse ter sido em janeiro, a data de 31 de dezembro é só porque eram documentos da prestação de contas e não atentaram para isso. Então, entendo também como Vossa Excelência que a falha seria irrelevante.
Pela regularidade com ressalva, eu voto. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu acompanho também o entendimento que a conselheira Dulce expôs. Eu voto pela regularidade com ressalva. Perfeito. E aí, então, eu teria que votar. E os votos estão praticamente iguais. Não há multa, há apenas a conotação se é regularidade com ressalva ou se é irregularidade os 5 itens. E aí, então, eu acompanho, então, o voto da conselheira Dulce. Decidiu-se, então, por maioria, nos termos propostos pela conselheira Dulce Araújo. Convidamos, então, para conseguir continuar a direção dos trabalhos, o nosso presidente, conselheiro José Augusto. Muito obrigado, nobre conselheiro Antônio Malheiro. E, prosseguindo, eu retiro de pauta, face à ausência justificada do relator, o processo 14.919.400, e passo a palavra ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo 20.328. Obrigado, Excelência. Trata os autos da prestação de contas da Controladoria Geral do Estado do Acre, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Edson Mancini. O valor autorizado no orçamento para a Controladoria Geral do Estado foi de R$ 1.118.000, mas a receita realizada totalizou apenas R$ 797.000 e a despesa empenhada menos um pouquinho, R$ 782.000. A segunda inspetoria apontou a existência de restos a pagar no valor de R$ 14.928. O responsável foi citado, apresentou defesa, que foi analisada e recebeu o relatório técnico complementar, as folhas 57 a 59, que conclui pela regularidade das contas. O doutor Ministério Público Especial de Contas, através de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se a folha 64, é o relatório, Excelência. A palavra dá ao procurador para sua manifestação. Como visto, é prestação de contas da Controladoria Geral do Estado, sob a responsabilidade do senhor Edson Américo Mancini, Controlador-Geral do Estado à época, apresentada tempestivamente à Corte. A documentação está em conformidade com a resolução do Tribunal de Contas de número 87. A terceira GCE inicialmente pronunciou-se a folha 19, das folhas 19 a 26. Citado o gestor, houve defesa tempestiva, conforme certidão de folha 54. A terceira GCE emitiu o relatório complementar às folhas 57 a 59. Após a fase do contraditório, a análise técnica atestou a regularidade de todos os atos de gestão. Desse modo, opina-se pela regularidade regularidade da matéria, com base no item 1º do artigo 51 da Lei Complementar 38. É o parecer. Retorna ao seu excelência o relator para seu voto. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha, por considerar regulares as contas da Controladoria Geral da Controladoria do Estado do Acre, referente ao exercício 2014, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação pela ordem, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento. Conselheira Dulcinea Araújo. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Foi o voto, decidiu-se a unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra agora com o processo 17.302. Obrigado, Excelência. Trata agora o presente processo da prestação de contas do senhor James Pereira da Silva, prefeito do município de Sandor Guiomar, referente ao exercício de 2012, apresentada tempestivamente. A arrecadação do município atingiu o montante de R$ 37.161.000. A receita corrente líquida, que sempre fica um pouco aquém, ficou em R$ 27.706.000. A despesa no exercício foi de R$ 38.674.000, bem acima do valor da arrecadação, gerando um déficit no valor de R$ 1.512.000. Foram gastos 37,58% dos valores da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino. Foi aplicado 66,77% dos valores do Fundef, do Fundeb com os professores. A aplicação nas ações de serviço de saúde atingiu 15,10%
da receita resultante de impostos, no valor de R$ 2.658.000. O repasse ao Poder Legislativo também ficou dentro do limite estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal, R$ 1.002.000, mas foram apontadas inicialmente algumas falhas e irregularidades, que foi o cumprimento parcial das normas estabelecidas na Resolução 62, descumprimento pela ausência da apresentação da declaração de habilitação profissional do contador, ausência da lei orçamentária, impossibilitando a análise das alterações orçamentárias procedidas durante o exercício, descumprimento da lei de responsabilidade fiscal em face do déficit na execução da despesa durante o exercício no valor de R$ 1.512.710,67. Inconsistência no balanço financeiro pela não comprovação de saldo contábil de R$ 20.000, divergência entre o valor apresentado no saldo do exercício anterior e aquele apresentado agora na prestação de contas, incorreção no valor apresentado na receita orçamentária, impossibilidade de identificação da origem dos valores relativos a transferências financeiras ativas e transferências financeiras passivas, o valor total da receita divergente do total apresentado nos registros encaminhados, inconsistência do demonstrativo das variações patrimoniais em face da incorreção apresentada no valor informado na receita orçamentária, incorreção verificada no resultado patrimonial no valor de R$ 659.000, não confirmação dos bens móveis, ficando pendentes R$ 4.129.572, ausência de registro de baixa no almoxarifado, inconsistência no balanço patrimonial em virtude do lançamento de valores negativos no ativo financeiro e no passivo permanente, inscrição de restos a pagar sem cobertura financeira no valor de R$ 1.889.884,11, inconsistência no demonstrativo da dívida, descumprimento do artigo 27, parágrafo único da Lei Federal 11.400, em face da ausência do envio do parecer do Conselho do Fundeb, despesas de pessoal acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, ausência na prestação de contas do instrumento legal que fixou e alterou os agentes os subsídios, incorreção verificada no histórico de empenho, ausência de prestação de contas do suprimento de fundo, pagamento de multa em atraso no valor de R$ 1.600, mas depois de tudo isso houve uma citação do gestor e do contabilista. O contabilista nunca se pronunciou, e aí só o gestor apresenta a sua defesa, fora do prazo, atrasado, através de procurador habilitado, conforme se depreende de certidão emitida pela Secretaria das Seções. A mesma foi, contudo, trazida por nós aos autos em face do princípio da busca da verdade real que norteia o processo administrativo adotado nos procedimentos desta Corte. Após a análise da defesa e da documentação juntada aos autos, a inspetoria, em seu relatório técnico complementar, concluiu pela irregularidade das contas em face da defesa ter sanado parcialmente as falhas e irregularidades apontadas anteriormente, restando, no entanto, aquelas dos subitens 8.1, 4, 8.5, 8.6, 13 e 14, relativas ao cumprimento parcial das normas estabelecidas no artigo 4, no anexo 4 da Resolução 62, descumprimento do artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em face do déficit na execução orçamentária do exercício, divergência entre o valor da receita e da despesa, não comprovação do saldo contábil para o exercício seguinte no valor de R$ 20.000, divergência verificada entre o valor apresentado no saldo do exercício anterior e aquele verificado na prestação de contas do exercício, inconsistência do demonstrativo das variações patrimoniais, ausência da comprovação do pagamento de diárias no valor de R$ 1.490 e ainda falta de comprovação da despesa relativa a suprimentos de fundo no valor de R$ 10.200 agora. Por meio de despacho, o feito retornou à DAF para análise de nova documentação. Após a análise dos argumentos e dos novos documentos trazidos pelo gestor, a segunda inspetoria emitiu novo relatório técnico complementar, onde concluiu agora, mantendo a irregularidade das contas,
em face tenha sido sanado uma parte dos itens, mas e parcialmente o item 8.14, relativo à não comprovação contábil do saldo do exercício seguinte, no valor de 20 mil, divergência verificada entre o valor apresentado do saldo do exercício anterior e aquele verificado na prestação de contas, descumprimento do disposto no artigo 27, parágrafo único da Lei 11.494, em face da ausência do envio do parecer do Conselho do Fundeb, ausência de comprovação do pagamento de diárias de R$ 1.490 e ausência na prestação de contas da comprovação das despesas relativas à concessão de suprimento de fundos, que agora reduziu mais um pouquinho e ficou em R$ 1.000. Houve outros documentos e, por fim, a conclusão da manutenção da irregularidade das contas e solução de outros itens em face da juntada de comprovante de recolhimento em favor da Prefeitura da quantia de R$ 1.000. Quando não conseguiu mais justificar os suprimentos de fundos, restou R$ 1.000, o gestor pegou os R$ 1.000 e fez o depósito na conta da Prefeitura. Para subsidiar as contas em análise, foi pensado aos autos o processo 17.005, relativo ao relatório resumido da execução orçamentária do 6º bimestre do exercício em análise. Então, praticamente restaram as falhas contábeis. A DAF não fez nenhuma análise de mercado sobre os valores praticados nas contas. O doutor Ministério Público Especial, através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 340 a 343. É o relatório, excelência. Palavra do procurador para sua manifestação. A prestação de contas do senhor James Pereira Silva, como prefeito de Senador Guiomar, em 2012, encaminhada tempestivamente à Corte. A análise inicial verificou em seu desabono diversas irregularidades no contexto da execução orçamentária, financeira e patrimonial do município. Regularmente citados, prefeito e contador subscritor da matéria, o senhor Djalma Eduardo Cardoso, estes não aproveitaram a oportunidade em tempo hábil, fazendo somente o chefe do Poder Executivo em 20 de abril de 2015. Tal defesa ensejou um novo relatório da análise técnica. Na ocasião, a inspetoria considerou saneadas algumas pendências relativas a documentos não enviados, contudo, considerando o lapso temporal de quase um ano entre a citação e a defesa, pugnou pela irregularidade em razão da intempestividade na apresentação dos mesmos. Da mesma forma, a instrução apurou a permanência das demais irregularidades, opinando pela reprovação das contas e aplicação de multa em razão de infringências a dispositivos legais. O responsável apresentou novas razões de justificativa às folhas 251/298. O relatório subsequente acatou as justificativas apresentadas para os seguintes apontamentos: diárias empenhadas em nome do próprio Fundo Municipal de Saúde e ausência do parecer do Conselho do Fundeb. Na ocasião, também, foi comprovado um montante de R$ 53.487,39 dos suprimentos de fundos concedidos em 2012, contudo, restou sem confirmação o valor de R$ 1.000, quando comparados o relatório correspondente com os empenhos respectivos. Entretanto, em razão da permanência dos demais apontamentos, já identificados no curso das instruções anteriores, a conclusão da análise foi pela irregularidade das contas e respectiva aplicação de multa ao responsável. O gestor, em mais uma oportunidade, compareceu aos autos, logrando o êxito no acatamento de novas razões de justificativa nas datas de 6 e 9 de 10 de 2015. O último relatório da análise manifestou-se pelo provimento parcial da defesa apresentada, especificamente quanto aos itens dos valores dos restos a pagar, comprovação da regularidade dos suprimentos de fundos concedidos, a apresentação das credenciais profissionais do contador e da regularidade dos valores de receitas e despesas nos demonstrativos contábeis. Todavia, permaneceram as seguintes irregularidades na matéria. Primeiro, intempestividade no envio da LOA do município, do balancete contábil de dezembro e dos atos de fixação e alteração dos subsídios dos agentes políticos, acompanhados dos demonstrativos dos pagamentos correlatos. 2. Déficit na execução orçamentária da ordem de R$ 1.512.710,67,
em desacordo com a letra B do artigo 48 da Lei 4.320 e com o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Inconsistências na DVP em razão da não contabilização de receitas de capital e da não confirmação das contas de bens móveis e imóveis e movimentação de almoxarifado. No exame da matéria, verifica-se, quanto ao item 1, que, de fato, houve violação ao princípio da oportunidade. Segundo a resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1111, de 2007, tal princípio é base indispensável à integridade e fidedignidade dos registros contábeis dos atos e fatos que possam afetar o patrimônio da entidade pública. Além disso, no item 3, ficou comprovado que não há coerência entre as informações prestadas nos vários pleitos do defendente e os demonstrativos e balanços correspondentes, tanto no sistema CIAPC como nos autos, demonstrando falta de zelo na elaboração dos mesmos e invalidando os resultados apresentados, notadamente na DVP e balanço patrimonial, ratificando as conclusões da área técnica quanto à ocorrência de graves infringências à legislação pertinente. Entre o exposto, o MPC, por Sérgio Cunha, opina, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a matéria, com base, por analogia, na letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar 38. 2. Pela aplicação de multa, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica do Tribunal, a critério do plenário, relativamente às contas de gestão, de acordo com a jurisprudência da Corte, em razão das infrações à legislação. 3º, pela notificação do senhor Djalma Eduardo Cardoso, como contador da origem, para que, no exercício de suas atribuições, observe a legislação de regência acerca da elaboração dos demonstrativos e balanços públicos, evitando que o Conselho Regional de Contabilidade seja provocado a exercer sua competência fiscalizatória, ética e disciplinar, com base na resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1370. É o parecer. Retorno, Sua Excelência, o relator para seu voto. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha, nós temos aqui falhas de origem contábil e falhas de gestão. E uma situação extremamente grave, porque, apesar de terem sido comprovados os saldos, e, portanto, não se falar na parte financeira, mas houve efetivação de despesas sem autorização legal, sem lei orçamentária, houve pagamentos, e isso também depois saldos a descoberto ao final do exercício. Então, nós temos, em síntese, intempestividade do envio da lei orçamentária e do instrumento legal que fixou e alterou o subsídio dos agentes políticos e demonstrativo de pagamento dos mesmos. Mas nós temos inconsistência e aqui uma falha grande do contador, que também não fez a sua defesa, inconsistência do demonstrativo de variações patrimoniais em face da incorreção apresentada no valor informado na receita, divergência verificada entre valores das variações ativas e o montante informado nas contas resultantes da execução orçamentária e independentes da execução orçamentária ocorrida em virtude de falha apontada no subitem anterior, incorreção verificada no resultado patrimonial, apresentando um resultado deficitário de R$ 659.330, não confirmação dos bens, ausência do registro da baixa do almoxarifado. Descumprimento do artigo 1º, parágrafo 1º e artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em face do déficit na execução orçamentária do exercício no valor de R$ 1.512.710. Este déficit é déficit de lei aquém da despesa executada e resultado de resta a pagar sem cobertura financeira. Quanto à intempestividade do envio dos documentos mencionados na linha A, entendemos que a falha é de caráter formal e sanável ocorrida em face do erro de procedimento. No entanto, os demais itens são irregularidades, mas considerando que a DAFO não apontou desvio de recursos, além dessas irregularidades acima mencionadas, voto pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas do prefeito James Pereira da Silva, referentes ao exercício de 2012, em face das irregularidades acima enumeradas e pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal do senador Guiomar para o seu julgamento de acordo com o ordenamento constitucional. Em destaque, pela emissão de acórdão, condenando o contabilista, senhor Djalma Eduardo Cardoso, ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570,
de acordo com o artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38, combinado com o artigo 1177 do Código Civil, e pelas falhas acima apontadas, e o gestor, prefeito James Pereira da Silva, ao pagamento de multa no valor de R$ 14.280, em face das mesmas falhas contábeis e da execução de despesas sem prévia autorização legal, no montante de R$ 1.512.710, ação esta prevista no artigo 359-D do Código Penal e ainda pelos restos a pagar a descoberto. Pelo encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as medidas que entender pertinentes, pelo desapensamento e arquivamento do processo 17.005, relativo ao relatório resumido de execução orçamentária do sexto bimestre que corria apenso, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação pela ordem, conselheiro Ronald Polanco. Interessante esse voto, porque corre agora no Congresso Nacional o impeachment de uma da presidente da República em razão de execução de despesas sem autorização legislativa, né? E formando o déficit. Ou seja, aqui tem a formação dos dois fatos. Isso vai acontecer, se acontece na esfera federal, vai se estender por todos os outros entes da federação que acontece essa situação. Eu acompanho o entendimento do relator. Conselheira Dulcinea Araújo. Com o relator. Conselheira Maria Jesus. Da mesma forma, excelência, acompanho o voto do relator. Apoio o voto. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Continua com a palavra agora com o processo 20.596. Obrigado, excelência. É agora a prestação de contas do Gabinete Militar do Governador, exercício 2014, apresentada tempestivamente, que teve como gestor o senhor Júlio César dos Santos, chefe do Gabinete Militar neste período. O orçamento inicial era de R$ 520 mil, mas foi alterado no decorrer do exercício para R$ 835.078. Desse valor foi executado, a receita efetivada foi de R$ 824 mil e a despesa R$ 808 mil. Como é que ele paga a despesa no outro ano? A primeira inspetoria emitiu o relatório de análise técnica, concluindo pela regularidade da presente prestação de contas. O doutor Ministério Público Especial, junto a este tribunal, através de seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, manifestou-se a folha 36, é o relatório, excelência. A palavra dá ao procurador para a sua manifestação. A prestação de contas do representante do Gabinete Civil do Governador em 2014. Responsável, senhor Coronel Júlio César dos Santos. A matéria foi encaminhada tempestivamente à Corte no dia 29 de maio de 2015. A análise da primeira GCE constatou a situação de regularidade em todos os atos analisados. Desse modo, a opinião é pela regularidade da matéria. Retorna. Ok. É o parecer, excelência. Retorna, seu excelência, o relator, para seu voto. Obrigado, excelência. Nesse mesmo sentido, voto para julgar regulares as contas do Gabinete Militar do Governador, em responsabilidade do senhor Júlio César dos Santos, referentes ao exercício de 2014 e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação pela ordem, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Araújo. Voto com o relator. Conselheira Maria Jesus. Com o relator, excelência. Acompanhe, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 18.729. Obrigado, excelência. Tratam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Marechal Thaumaturgo, exercício de 2013, autuada como tomada de contas, por ter sido encaminhados os dados por meio de mídia magnética fora do prazo estabelecido na resolução. O repasse ao Poder Legislativo no município, naquele exercício, foi de R$ 685 mil, porém, a instrução informa que o valor da receita realizada não foi mencionado no demonstrativo correspondente. Informa ainda a instrução que não foi possível a verificação da execução da despesa em face do não encaminhamento dos empenhos emitidos pelo Legislativo, isso no início da análise. O registro da remuneração dos vereadores foi de R$ 320 mil, que representa 2,32% da receita base de cálculo do município, estando, portanto, dentro do limite constitucional referente a essa despesa. Os gastos com folha de pagamento totalizaram 62,58% da mesma.
A presente prestação de contas apresentou ainda a ausência do envio por meio de mídia magnética da prestação de contas, impossibilitando a verificação de fidedignidade das informações contidas nos anexos 12, 13, 14, 15, 16 e 17, descumprimento do anexo 5 da resolução, descumprimento do artigo 11 da resolução 62, em face da ausência de declaração de habilitação profissional do responsável pela elaboração contábil, inconsistência nas informações contábeis em relação aos demonstrativos da Lei 4.320, inconsistência nos relatórios de gestão fiscal, ausência de controle interno, mas citados o gestor e o contabilista, os mesmos se manifestaram, apesar de fora de prazo, sendo o primeiro através de procurador habilitado, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Seções da Folha 268. As justificativas foram trazidas por nós aos autos, em face do princípio da busca da verdade real, e após a análise da defesa e da documentação juntada, a inspetoria, em seu relatório técnico complementar, concluiu pela irregularidade das contas, em face da defesa não ter sanado todas as irregularidades apontadas anteriormente, restando como irregularidade, no seu entendimento, a falha mencionada no subitem 6.6, relativa ao descumprimento do artigo 74 da Constituição Federal, em face da ausência da criação do sistema de controle interno. O douto Ministério Público Especial de Contas, através da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se às folhas 286 a 287 ao relatório, Excelência. A palavra ao seu excelência procurador para a sua manifestação. Como visto, tratam os autos de tomada de contas da Câmara de Marechal Thaumaturgo relativa a 2013, de responsabilidade do senhor Antônio Raimundo Libânio Alemão, presidente, encaminhada tempestivamente à Corte. Intempestivamente à Corte. Dia 31 chegaram documentos, mas não a mídia magnética, justamente. A tomada de contas foi autuada em razão da ausência de apresentação dos dados em meio digital, conforme rege o artigo 4º da Resolução 62 da Casa, que considerada intempestiva pela área técnica do Tribunal, que inicialmente concentrou-se na avaliação dos dados físicos enviados. A análise levantou diversas inconsistências na execução orçamentária, financeira e patrimonial da origem, concluindo pela irregularidade das contas e correspondente citação do presidente da Câmara e do contador, subscritor da matéria, senhor Edson Pereira Magalhães, em razão das incorreções contábeis dos demonstrativos exigidos pela Lei 4.320. Os responsáveis foram citados e acostaram defesa. O relatório complementar constatou que foram extintos os apontamentos inicialmente levantados, à exceção da falta de criação do sistema de controle interno, contrariando determinações da Resolução 76 do Tribunal, bem como dos artigos 70 e 74 da Carta Federal. A defesa sustenta, quanto a este ponto, a ausência de condições orçamentárias para manter um profissional morando em outro município, considerando que em Marechal Thaumaturgo não há disponibilidade de mão de obra qualificada para o cargo. Reforça sua tese, exemplificando a situação do contador da origem que reside em outra localidade. A respeito do controle interno, a resolução do Tribunal 76 determina sua criação obrigatória a partir de 2013, e que a composição deverá ser unicamente por servidores de provimento efetivo. No entanto, os argumentos do defendente são razoáveis se considerarmos a situação geográfica de Marechal Thaumaturgo e ainda o restrito orçamento de sua Casa Legislativa. Ademais, as notificações acerca das decisões dos acórdãos 8555 e 8871, relativas aos anos de 2011 e 2012, não ocorreram em tempo hábil para caracterizar a reincidência apontada no parágrafo único do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, que acarretaria a desaprovação da matéria. Ante o exposto, a doutora Ana Helena opina pela emissão de acórdão, considerando regular com ressalva a prestação de contas em mesa, com fulcro no item 2º do artigo 51, valendo como ressalva, excepcionalmente para este exercício, a falta de criação do sistema de controle interno no âmbito daquele poder, que vale como determinação para a devida correção e verificação nas próximas edições da matéria, sob pena de responsabilidade, é o pronunciamento. Retorno ao seu excelência relator para seu voto. Obrigado, Excelência. Então, nessa mesma linha, conforme inclusive já acatado e decidido nesse tribunal, na penúltima,
na penúltima sessão, nesse mesmo, porque a irregularidade que restou foi da implantação do controle interno. Então, voto por julgar regulares com ressalvas as contas da Câmara Municipal de Taumaturga, referente ao exercício 2013, valendo como ressalva a ausência de criação do sistema de controle interno pelo Legislativo Municipal. Pela notificação do atual gestor, para que tome conhecimento da necessidade de medidas visando a implantação do sistema de controle interno na Câmara, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhores. Em votação pela ordem, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento, senhor presidente. Conselheiro Sidney Com o Araújo. relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto. Acompanho o voto. Decidiu-se a unanimidade do estudo do conselheiro relator. Agora com a palavra o conselheiro Ronald Polanco com o processo 16.234. Com o processo 16.234, o relatório trata da prestação de contas do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2011, responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente à época. A área técnica emitiu parecer, relatório técnico preliminar, as folhas 190 a 234. Citação, as folhas 237 a 244, defesa tempestiva, 2 defesas tempestivas e anexos 3 e 4. Relatório complementar, as folhas 277 a 304 e 340 a 344. Atendido o princípio do contraditório da ampla defesa, restaram ainda pendentes de regularização as seguintes impropriedades: a ausência de comprovação do Conselho Deliberativo do DEPASA. Segundo, a ausência de justificativa plausível da necessidade de contratar e executar despesas com serviços de apoio técnico-administrativo, serviços auxiliares à operação e manutenção do sistema de água. Terceiro, ausência de notas explicativas para descontos realizados na ficha financeira da diretora administrativa e financeira da entidade, senhora Patrícia Lopes Coelho. Quarto, ausência de notas explicativas para o recebimento pela senhora Daiane Batista Coutinho por serviços de engenharia no valor de R$ 7.963,33, além de diárias no valor de R$ 3.988,10, antes de sua nomeação como diretora da instituição. Por fim, opinou pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas em razão da ausência de comprovação de atuação do Conselho Deliberativo do DEPASA e terceirização de serviços de apoio administrativos e auxiliares sem justificativa plausível, e julgar como ressalvas os demais itens apontados. O Ministério Público pronunciou-se as folhas 309 a 310 e 349 a 350. É o relatório, senhor presidente. A palavra, senhor excelência procurador, para sua manifestação. A presente prestação de contas de responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto já foi objeto de pronunciamento do MPC, oportunidade na qual pugnamos pelo reconhecimento de sua irregularidade em decorrência das seguintes distorções: não comprovação da atuação do Conselho Deliberativo da entidade, não justificação da necessidade de contratação e execução de despesas com serviços de apoio técnico, administrativo, serviços auxiliares à operação e manutenção do sistema de água, que juntos totalizaram mais de R$ 3.500.000. A ausência de comprovação do valor de R$ 841.645,41 no demonstrativo de contratos celebrados no exercício. A ausência de comprovação analítica no inventário de bens móveis dos bens da espécie registrados no balanço patrimonial, restando pendente de confirmação com montante de R$ 156.139,16. Além das irregularidades referenciadas,
A área técnica constatou também a permanência das seguintes falhas: falta de explicação para os descontos realizados no valor de R$ 104.061,92, a título de devolução ao erário, constante da ficha financeira da senhora Patrícia Lopes Coelhos, diretora da entidade. Falta de notas explicativas para o recebimento pela senhora Dania Cátia Batista Coutinho, por serviços de engenharia da ordem de R$ 7.963,33, além de diárias de R$ 3.988,10, antes de sua nomeação como diretora da instituição. Verifica-se que a instrução recomendou a desaprovação da matéria, mas considerou, por exemplo, o referido gasto de R$ 841.645,41 com contratação de pessoal como ressalva, cuja classificação orientou a citação do responsável, que respondeu entendendo que esse gasto seria uma ressalva. E, por trás desse gasto, tem diversas contratações ao arrepio da Lei de Licitações e da Lei de Contratação Temporária, todas elas voltadas para a área operacional da entidade. A nova documentação colacionada justificou a gestão patrimonial e demonstrou orientação jurídica para a contratação de serviços de apoio administrativo. Contudo, houve considerável gasto com pessoal para a área operacional da entidade, destituído de prévia licitação ou enquadramento na alegada opção temporária de que trata a Lei Complementar Estadual 58. Ademais, tais admissões exigem permanência e a providência do respectivo concurso público. Isto posto, e excepcionalmente considerando as condições processuais presentes pela convocação para responder por ressalva, ali já referenciada, cabível o seu julgamento como regular com ressalva, a teor do inciso 2º do artigo 51 da Lei Complementar 38, valendo os erros remanescentes, sobretudo o recrutamento incorreto de pessoal da área fim, da origem, como determinação para a adoção de quadro e concurso público para tanto, ponto a ser doravante avaliado, sob pena de responsabilização. É o parecer. Retorno ao Sua Excelência o relator para seu voto. Conclusões e voto. Verifica-se que o Ministério Público divergiu quanto ao julgamento final da presente prestação de contas. A DAFA opinou em relatório último pela irregularidade em razão da ausência de comprovação de atuação do Conselho Deliberativo e terceirização de serviços de apoio administrativo e auxiliares sem justificativa plausível. Segundo, por outro lado, o Ministério Público opinou que os documentos colacionados justificou a gestão patrimonial e demonstrou a orientação jurídica para a contratação dos serviços de apoio administrativo, terceirização. Terceiro, de fato, ao analisar o presente caso, percebe-se que houve elevação nas atribuições do DEPASA, necessitando elevar sua mão de obra para fazer face às novas demandas surgidas, sendo delas de cunho temporário, como é o caso das ações do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento da Esfera Federal. Como bem salientou o Ministério Público Especial, admitir pessoal pressupõe que as novas ações surgidas sejam permanentes, além de exigir providências para a realização de concurso público que demanda tempo para ser realizado. Portanto, essa terceirização de serviços se justifica tendo em vista que a sua ausência trazia sérios prejuízos para os serviços, para a prestação de serviços de primeira necessidade oferecido pela entidade. Quanto à ausência de notas explicativas para descontos realizados na ficha financeira da diretora administrativa e financeira da entidade, a senhora Patrícia Lopes Coelho, informou que devolveu o dinheiro, ela informou, ao DEPASA, tendo em vista que recebeu o salário do DEPASA e da Caixa Econômica ao mesmo tempo. Quanto ao pagamento de diárias e por serviços prestados pela senhora Dania Batista Coutinho, restou comprovado nos autos contratos de prestação de serviços que justificam os referidos pagamentos. Quanto à atuação do
Conselho Deliberativo do DEPASA não se constatou nos autos um possível prejuízo face à sua ausência. Diante o exposto e ainda considerando a não constatação de dano erário, voto nos termos do artigo 151, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 38/93, pela emissão de acórdão considerando regular a prestação de contas do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, referente ao exercício orçamentário financeiro 2011, de responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto, e depois pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, é regular com ressalva, né? Não é isso, Excelência? Não, regular. Ah, regular. Regular. Não, Excelência, eu entendo e acompanho o mesmo entendimento do raciocínio formulado no voto do nobre relator, mas a falha com relação à parte da contratação de pessoal efetivamente existiu, apesar da justificativa. Ano de 2011, quando nós ainda estávamos fechando, inclusive, cooperativas e outros modos de contratação, e aqui há uma contratação, o serviço de terceiros foi em relação a pessoas físicas, individuais, mas foi o ano em que o DEPASA começou a ter atividade na área de pavimentação, então tem a sua justificativa, mas até por uma outra razão. O orçamento do DEPASA é de 106 milhões e a DAFA não aponta nenhum desvio efetivo na aplicação desse dinheiro com relação a superfaturamento ou outra situação. Então, essa situação só na parte de pessoal, entendo que é regular com ressalva. Então, eu voto com regular com ressalva. Com isso. E até deixo de fazer a determinação, até porque eu acho que já houve efetivação, houve um concurso agora que contratou engenheiros e etc, etc. Então, regular com ressalva, Excelência. Conselheira Dulcinea Araújo. Pela regularidade com ressalva, senhor Conselheira presidente. Maria de Jesus. Também acompanho o voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanha esse processo mais ou menos de perto, Excelência, vou na mesma linha. Decidiu-se por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Agora, continua com a palavra com o processo 20.749, conselheiro Ronald Polanco. Obrigado, senhor presidente, nobres pares, senhor procurador. Relatório tratam os autos do pedido de revisão da decisão contida no acórdão 8.798/2014, exarada nos autos do processo 17.720, prestação de contas do Fundo de Assistência Social, exercício 2005, de responsabilidade da senhora Maria das Graças Alves Pereira, secretária à época, de natureza tempestiva e interposto pela parte legítima. O acórdão 8.798/2014 considerou a prestação de contas da FES 2005 irregular, em face do não encaminhamento das prestações de contas dos recursos transferidos a instituições privadas sem fins lucrativos no valor de R$ 98.820,20. A análise técnica desta coisa considerou que a gestora conseguiu sanear as inconsistências relativas aos convênios 016, 030 e 036, todos de 2005, permanecendo somente como falhas de natureza formais. Quanto ao convênio 07/2005 da Diocese de Cruzeiro do Sul, no valor de 70 mil, a primeira IGCE ratificou a irregularidade, considerando infringência ao artigo 20, 28 e 30 da Instrução Normativa da STN 0197, que disciplina a celebração de convênios. O pronunciamento ministerial, as folhas 58/60. É o relatório, senhor presidente. Palavra ao nobre procurador para sua manifestação. Trata-se de pedido de revisão tempestivo interposto pela senhora Maria das Graças Alves Pereira contra o acórdão 8798, que considerou irregular a prestação de contas sob sua responsabilidade à frente do Fundo de Assistência Social em 2005, em face do não encaminhamento das prestações de contas dos recursos transferidos a entidades privadas sem fins lucrativos, condenando-a a devolver R$ 98.820,20, bem como
a multa de 10% sobre esse valor. A recorrente requeriu a concessão de medida cautelar para suspender o acórdão até a decisão definitiva do presente pedido e arguiu preliminarmente a ocorrência de prescrição administrativa para a tomada de contas especial, pugnando ainda pela nulidade do processo em razão da ausência de citação de todos os responsáveis, bem como em decorrência da necessidade de devolução de recursos sem a imprescindível instauração de tomada de contas especial. No mérito, diante dos novos documentos, pugnou pela reforma do acórdão guerreado para considerar regular a prestação de contas referenciada, excluindo-se ainda o valor a ser devolvido, juntamente com a multa. A análise verificou que a documentação ora apresentada sanou parcialmente as inconsistências relativas aos convênios 16, 30 e 36 do exercício, cujos efeitos importaram na condenação anterior, permanecendo tão somente falhas formais. Contudo, quanto ao convênio 7 de 2005 também, a área técnica ratificou a irregularidade nos atos de gestão, considerando infringências aos artigos 20, 28 e 30 da Instrução Normativa número 1 da Secretaria do Tesouro Nacional, que disciplina a celebração de convênios, pugnando pela devolução do valor acordado entre o Fundo e a Diocese de Cruzeiro do Sul, da ordem de R$ 70 mil. O expediente preenche seus requisitos de admissibilidade, definidos no artigo 162 do Regimento Interno da Corte. No que tange ao pedido de medida cautelar, observa-se que tal não encontra amparo legal das normas vigentes, uma vez que, em se tratando de revisão, uma vez que, tratando a revisão de verdadeira ação rescisória, esta não tem o condão de suspender a execução da sentença conforme subsídio do artigo 489 do CPC, cuja numeração deve estar agora alterada pelo novo Código. Tampouco foram demonstrados os requisitos mínimos autorizadores da medida, motivo pelo qual deve ser indeferida. Em relação às preliminares, observa-se que os argumentos apresentados são insuficientes para o seu acolhimento. Ademais, diante da documentação encaminhada, tem-se que seja desnecessária a citação dos demais responsáveis e ordenadores da despesa, elencados pela defesa, e a abertura de tomada de contas, não havendo que se falar em nulidade processual. Em relação ao mérito, verifica-se que a senhora Maria das Graças Alves Pereira carreou aos autos as prestações de contas referentes às transferências às instituições privadas, e correspondeu ao anexo 1 dos autos, totalizando um montante de R$ 97.920,20, dos R$ 98.820,20, determinados à devolução pelo acórdão recorrido, restando sem comprovação o total de R$ 900, referentes ao convênio número 7. Em que pesem as falhas formais detectadas no âmbito deste convênio e a ausência de movimentação dos recursos por cheque nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central, os recibos e notas fiscais colacionados são nominativos e possuem descrição clara dos serviços e materiais contratados e comprados, não deixando dúvidas quanto à adequação dos mesmos ao projeto básico, objeto do convênio em tela. Quanto à falta de recibos, totalizando R$ 900, pode ser considerada falha formal, pelo pequeno valor envolvido e detalhamento da conta apresentada. Desse modo, opina-se pelo conhecimento do pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo, para afastar a cautelar e as preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo provimento do pedido para reformar o acórdão 8798, considerando regular com ressalva a prestação de contas a que se refere, valendo as ressalvas como determinação para a correção na próxima edição da espécie. É o parecer. Retorna ao Sua Excelência o relator para seu voto. Senhor presidente, o entendimento é o mesmo do voto, é considerar regular com ressalva a prestação de contas da FES, né, que é o Fundo de Assistência Social do exercício 2005, de responsabilidade da senhora Maria das Graças Alves Pereira, valendo como ressalva as falhas de naturezas formais na execução do convênio 07/2005. Notificar o atual gestor para observar nas próximas edições da espécie a correta elaboração da prestação de contas dos convênios e também notificar a interessada, a senhora Maria das Graças Alves Pereira. E depois, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente.
Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheira Dulcinea Araújo. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, Excelência. Acompanho, decidiu-se a unanimidade, nós temos no voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 15.069. Senhor presidente, retiro de pauta esse processo para melhor instruí-lo. Essa retirada de pauta do prazo feito, eu passo a palavra agora à conselheira Dulcinea Araújo com o processo 21462. Obrigada, senhor presidente. Ouvido o Ministério Público e os meus nobres pares, senhor presidente, eu gostaria de votar em bloco os dois processos. Consulta ao procurador, Estou de acordo, Excelência. conselheiro Antônio Malheiro, De acordo, Excelência. conselheiro Ronald Polanco, De acordo. conselheiro Maria de Jesus. De acordo. Prossiga, excelência. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor Mário, conselheira Maria de Jesus, nobres conselheiros. Trata-se de recursos de reconsideração interpostos pelos senhores Vanderlei Zaire Lopes e Nilson Roberto Ariel de Almeida, por meio de seus advogados, contra o acordo número 250, de 1º de julho de 2015, prolatado nos autos número 17.356 de 2013, que se referem à apuração de responsabilidade na contratação do servidor Vilmar da Conceição Silva, de relatoria do ilustre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. A segunda Câmara decidiu, por unanimidade, pela aplicação de multa aos recorrentes, no valor de R$ 3.570 por cada contratação irregular. O senhor Vanderlei Zaire Lopes, após conhecimento da decisão acima e resignado com o seu teor, protocolizou o recurso de reconsideração em 28 de 10 de 2015, registrado e autuado sob o número 20.462, conforme se depreende do protocolo acostado à folha 2 dos autos e certidão de folha 13. Nas razões recursais, em síntese, postulou a reconsideração do julgado, uma vez que assumiu a prefeitura de Sena Madureira após o afastamento do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, no período de setembro de 2009 e dezembro de 2010, e que a exoneração dos diversos servidores contratados ilegalmente geraria, abre aspas, geraria um problema social muito grande e a completa desestabilização da administração. O processo foi distribuído em 18 de 2015, em cumprimento ao despacho de folha 17, foi encaminhado à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, que se manifestou via segunda Inspetoria Geral de Controle Externo pelo desprovimento do recurso às folhas 19 e 22. O Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se às folhas 28 e 31 pelo provimento parcial do recurso, apenas para minorar o valor da multa imposta ao responsável. Quanto ao recurso de reconsideração interposto pelo senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, que também foi dentro do prazo, ele postula também a minoração do valor da multa. O Ministério Público, também nesse recurso, se manifestou por meio do seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, às folhas 28 e 31, o relatório, senhor presidente. Palavra ao procurador para a sua manifestação. Esses 4 recursos são parte de diversos processos que tramitam na Corte, cujos argumentos dos recorrentes foram rejeitados, a não ser acatados para fins de redução a 10% da pena que lhes foram aplicadas por serem responsáveis pelas contratações ou manutenções de admissões ilegais em Sena Madureira, no período de suas gestões como prefeitos, ou administrações como prefeitos, cuja nulidade dessas admissões foram taxadas na Justiça, em sentença transitada em julgado. Por essa razão, suscitamos aí o provimento parcial para redução da pena de multa a 10% do valor aplicado, tendo em vista os diversos casos pelos quais os recorrentes respondem nesta Corte. É o parecer. Retorno a sua excelência relatora para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Assente o exposto, conheço dos recursos de reconsideração apresentados pelos senhores Vanderlei Zaire Lopes e Nilson Roberto Ariel de Almeida e dou-lhes parcial provimento apenas para reduzir o valor da multa imposta previsto no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o artigo 139, inciso 2º da Resolução TCE número 30/96, ao valor equivalente a R$ 357 para cada um dos responsáveis, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, inciso 3º e 63, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93 e após as formalidades de estilo
Pelo arquivamento dos autos, são os votos, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, senhor. Como eu fui parte interessada, entre aspas, que eu fui relator, mas com conhecimento, e aqui também eu acompanho, excelência. Decidiu-se unanimidade no extremo do voto da conselheira relatora. E agora continuo com o processo 20.655. Senhor presidente, da mesma forma, eu gostaria de votar os dois processos na sequência, em bloco. Pode seguir, excelência, já. Obrigada, senhor presidente. Os dois processos são autônomos, instaurados para apurar o cumprimento, no primeiro caso, da Prefeitura de Mâncio Lima, o cumprimento do Acórdão 8.847, e no segundo processo, o Acórdão 8.846, nesse caso, da Prefeitura de Marechal Thaumaturgo, não é que a Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, após diligência, no caso de Mâncio Lima, as folhas 1581, e aqui no de Marechal Thaumaturgo, as folhas 1580, se manifestou pela citação dos responsáveis, tendo em vista o descumprimento parcial do mencionado acordo, uma vez que não foram comunicadas a esta Corte as providências adotadas pelos gestores no intuito de atender às referidas decisões. O Ministério Público de Contas, no processo de Mâncio Lima, manifestou-se por sua procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima, a folha 96, pela aplicação de multa ao gestor. E no processo 20.656, manifestou-se por seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, também pela aplicação de multa ao gestor. São os relatórios, senhor presidente. Palavra, sua excelência, relator. Verifica-se nesses processos a desobediência a determinações da Corte que pediu a inclusão dos documentos orçamentários da origem de receitas e despesas com iluminação pública. Restaram vistas as transgressões, a cobrança ou omissão do que cobrou a Corte. Portanto, a nossa opinião é que se aplique multa aos dois responsáveis, com base no item 4º do artigo 89 da Lei Orgânica, por desobediência sem causa justificada a determinações desta Corte. É o parecer. Retornam sua excelência relatora para os seus votos. Senhor presidente, nos dois votos, a exemplo do que nós fizemos nos outros, de igual verificação, voto pela determinação ao prefeito municipal de Mâncio Lima e ao prefeito municipal de Marechal Thaumaturgo, determinando que proceda ao registro do débito apurado a título de energia elétrica devidamente atualizado nos demonstrativos relativos ao exercício de 2015 seguintes, bem como continue a estimar a receita obtida com a contribuição de iluminação pública e pela remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária para acompanhamento e, após as formalidades de estilo, pela remessa dos autos ao arquivo. São os votos. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, está perfeito o voto da nobre relatora, mas nós temos aqui uma situação interessante que nós já resolvemos nas cautelares, que o acórdão determinava no item 1.b à prefeitura, ao gestor, que ele demonstrasse na sua contabilidade os créditos e os débitos que ele tinha na Companhia de Eletricidade do Acre, para que nós pudéssemos, para que o balanço ficasse real. Como isso não foi feito, houve uma inspeção para verificação. Se nós agora encerrarmos, nós podemos também ter a situação de não sermos atendidos com relação a esse controle que nós vamos verificar na conta de 2015, e é uma decisão e um controle que está aqui. Nas medidas cautelares, o que foi decidido neste pleno? Se emitia uma multa diária que forçava a execução da determinação do tribunal, e é uma execução de controle, não é nada demais, e que a execução dessa ação, ela pode sustar, a critério do plenário, inclusive a cobrança da multa, mas havia uma ação de cobrança.
Entendo que essa medida que nós usamos nas cautelares, podíamos usar aqui, porque nós estamos indo às prefeituras e ainda lancem os débitos e os créditos no balanço com relação à companhia de eletricidade, e isso não vem acontecendo. Então, divijo apenas na conclusão, e eu entendo que, então, nós poderíamos aplicar uma multa diária de R$ 150 ao gestor, com a notificação para que ele cumpra efetivamente o que foi determinado no item 1.b. Isso pode ser feito agora. Ele cumpriu, lançou, se viu no registro atual, também supre a nossa necessidade. Viu, conselheiro? Na verdade, ele já vem fazendo esse registro. No caso, nós temos até os valores aqui já dos registros. Já estão registrados, todos eles? Eles estão fazendo o registro. Agora, por isso que eles não conseguiram, e a determinação no voto é que eles apresentem em 2015, porque aqui, inclusive eu tenho já os valores aqui do registro. Aqui na Prefeitura de Mâncio Lima, é o registro da dívida existente, já desde 2013, apresenta o valor de R$ 1.648.793,76, sendo que o gestor agora, ele vai considerar as parcelas que foram pagas no exercício seguinte. No outro, os valores aqui informados, mas isso é de 2014 que eles estão fazendo. No outro aqui o valor, esse daqui é o de Marechal Thaumaturgo, ele inclusive já fez até o reconhecimento do débito, viu? Já começou o parcelamento. Os valores dele aqui, no caso, assunção e parcelamento especial da dívida firmado em 9 de setembro de 2014 com a Eletrobras, ele já pagou R$ 60.702,43. Perfeito. É porque, no meu entendimento, eu achei que não tinha sido feita a completação. Mas, então, assim, nessa situação, eu acompanho o voto na íntegra da nova relatora. Conselheiro Rômulo Polanco. O fato que o nobre conselheiro Antônio Malheiro coloca aconteceu nos municípios do Alto Acre, que eu fui o relator, nós aplicamos essa multa, até ele instruir. Agora, o que me preocupa muito eu não sei se eles estão fazendo o registro da entrada, porque a Eletroacre não estava transferindo a taxa de iluminação pública, estava retendo porque eles não pagavam. Então havia um erro de ambos os lados, né? Se agora está havendo o reconhecimento os valores dos valores, né, passados e os atuais, e a negociação. A Eletroacre está pagando o que ela recolhe da taxa de iluminação pública? Essa é a pergunta, se, inclusive, olha, nós chegamos a encaminhar para o TCU para cobrar. Exatamente, eu creio que, a partir da decisão do tribunal, eles tiveram um maior cuidado pelo fato, né, de que se tornaria até um ilícito, não é, essa retenção indevida. Eu não tenho essa informação com relação à Eletrobras, não sei se o conselheiro Malheiro tem. Não. Temos. Até porque, para nós, o interessante é que haja o registro. De algum modo, eu tenho que ter o registro dos créditos e também o registro dos débitos, né? Então, que é para ficar a informação perfeita. Porque se eu só tiver um, também não vai... Deve registrar, então, como uma... entrar com uma ação judicial a prefeitura, né? Se necessário, né? Dito que eles estão fazendo o termo de assunção de dívida, eu creio que eles acho que houve um ajuste, né? Entraram em um acordo, né, para que esse recurso fosse repassado às prefeituras e, por outro lado, que elas possam cumprir pagando as suas dívidas junto à Eletrobras. Senhora Maria de Jesus. Então, Excelência, vota com o relator, com o Ronald Polanco. Sim. Acompanho o voto e solicitando, como diz o conselheiro Malheiro, se a nobre conselheira... Está explícito já, está implícito. Que seja registrado também, contabilizado a entrada, o débito, né? Crédito e débito. 2015 já analisa, né? Exatamente. Já dentro da prestação de 2015, a área técnica já vai poder ali verificar isso, né? Conselheira Maria de Jesus. Acompanha a relatora, Excelência. Foi completar acordo, decidiu solenidade, nós temos o voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 19.957. Obrigada, senhor presidente. Trata-se dos autos de processo autônomo instaurado no intuito de apurar a legalidade do processo seletivo simplificado, número
de 1º de março de 2015, lançado pelo município de Jordão, com validade de 10 meses, para a contratação de profissionais de diversas especialidades, consoante solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, por meio da comunicação interna número 082, de 19 de março de 2015, uma vez que a despesa com pessoal da referida unidade, no primeiro quadrimestre de 2014, já atingia o percentual de 69,72%, altíssimo percentual registrado com despesa de pessoal. Após a distribuição dos autos em 7 de abril de 2015, posterior envio à DAFO, a segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo realizou diligência às folhas 2579 e, em relatório de análise técnica, se manifestou pela adoção de medida cautelar no intuito de obstar a contratação dos aprovados no noticiado do processo seletivo, uma vez que as despesas com pessoal continuavam acima do limite previsto na Lei Complementar 101/2000. Diante da gravidade dos fatos relatados, mas antes do pronunciamento acerca da adoção ou não de medida acautelatória, foi determinada a intimação do senhor prefeito para manifestação no prazo de 5 dias úteis. Em cumprimento ao mandado expedido, em 8 de julho, houve a intimação do senhor Elson de Lima Farias, à folha 95, e no intuito de melhor responder ao mandado encaminhado, compareceram ao Tribunal de Contas em 8 de julho de 2015 os senhores secretários municipais de administração, senhor João José de Figueiredo Silva, e de Educação, senhora Meire Maria Sérgio de Menezes, oportunidade em que, na presença dos senhores Procurador do Ministério Público Especial, doutor João Isidro de Melo Neto, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, bem como do inspetor da 2ª IGCE e do analista de controle externo Jânio Mário Pereira Santos, informaram a adoção de providências tendentes a reduzir a despesa com pessoal, mas que o estudo necessário acerca do impacto já observado necessitaria de um prazo maior, pelo que postularam a dilação do inicialmente concedido, no intuito de demonstrar a adequação da despesa e, consequentemente, a possibilidade de manutenção do processo simplificado. Nesse dia que eles vieram aqui, nós estávamos até a realizar já a sessão da Câmara e paramos tudo para que pudéssemos atender, dada a urgência e a gravidade da matéria. Após o deferimento da dilação solicitada, foram apresentados esclarecimentos pelo gestor em 7 de agosto de 2015, oportunidade em que defendeu o processo seletivo simplificado lançado pelo município, esclarecendo que deve ser assegurado aos munícipes o direito constitucional à educação, pelo que se fazia necessária a contratação de 74 professores temporários para atuação na zona rural. O responsável nada esclareceu quanto ao apurado nos presentes autos, já que, dentre os cargos que se pretendia preencher, não havia o de professor, folha 101, 102, anexo 1, foram apresentados levantamentos acerca da quantidade de escolas de professores provisórios e permanentes, decreto municipal número 088, em que foram suspensas as gratificações concedidas, decreto municipal número 90, de 27 de maio de 2015, no qual foram exonerados os ocupantes de cargos de provimento em comissão, com as respectivas portarias e comprovante de publicação no Diário Oficial. Ainda foi apresentado o termo de ajustamento de conduta firmado pelo município de Jordão e Ministério Público do Trabalho, em 8 de julho de 2015, no qual o gestor se comprometeu a não contratar servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, bem como que realizaria até março do ano em curso o devido concurso para preenchimento de todas as vagas de trabalho. A ADAFO, em relatório complementar, se manifestou pelo reconhecimento da nulidade do certame e aplicação da multa prevista no artigo 5º, inciso 4º da Lei 10.028/2000 e artigo 89, 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93. Em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, houve a citação do responsável por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 266, divulgado em 3 de novembro de 2015, contudo, não foi apresentado defesa. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 136 e 138 pelo reconhecimento da nulidade noticiada pela DAFO e ainda pela aplicação de multa com fundamento no artigo 89, 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, notificação do responsável para proceder à redução da despesa com pessoal e, por fim, abertura de processo autônomo em razão do apontado descumprimento da resolução desta Corte de número 87, do ano de 2013. É o relatório, senhor presidente. A sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Apura-se a regularidade ou não do processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal
realizado pela Prefeitura de Jordão, conforme edital número 1 de 2015, considerando-se a constatação de que a despesa com o pessoal daquele executivo estava no período apurado acima dos limites legais. Realizados os trabalhos pela segunda GCE, restou verificado que a despesa com o pessoal de Jordão, no período de janeiro a dezembro de 2014, encontrava-se consideravelmente acima dos limites previstos na LRF. Não obstante, a referida Prefeitura publicou edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de pessoal, sem que, no entanto, conforme apurado na análise, tenha observado as formalidades da Lei de Responsabilidade Fiscal, não tendo providenciado a correspondente demonstração da estimativa do impacto orçamentário e financeiro da despesa no exercício em que entrou em vigor e nos 2 subsequentes, e sem a declaração da adequação orçamentária firmada pelo respectivo gestor em afronta aos artigos 21, inciso 1º, e 16, incisos 1º e 2º da Lei Complementar 101, irregularidade que importaria na nulidade do processo seletivo realizado. O responsável foi citado e aduziu, em síntese, que o processo seletivo foi realizado para atender à excepcional necessidade de manter a educação da zona rural do município, uma vez que a Prefeitura não disporia de quadro permanente de professores atuantes na zona rural, asseverando, ademais, que já estavam sendo tomadas as providências para promover a redução da despesa com o pessoal. Posteriormente, a Prefeitura de Jordão manifestou-se, informando a esta Corte ter firmado termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, por meio do qual se comprometeu a promover concurso público para a substituição de professores contratados de modo temporário. Em sede de reanálise, constatou a segunda GCE, de fato, outras irregularidades no processo seletivo em questão, como a previsão de contratação por tempo determinado de profissionais para o exercício de atividades ordinárias, contínuas e permanentes, que não estariam abrangidas, portanto, no permissivo do item 9º do artigo 37 da Carta Federal. Verifica-se que restou comprovada a prática de atos atentatórios à Lei de Responsabilidade Fiscal pela Prefeitura de Jordão, que implicaram no aumento de despesa quando esta já se encontrava acima do máximo permitido pela referida lei. Com efeito, conclui-se que a Prefeitura de Jordão realizou processo seletivo para a contratação temporária de pessoal com base no edital número 1 de 2015, quando a despesa com o pessoal, repetindo, já se encontrava acima do limite legal, e sem que tenham sido observadas as correspondentes cautelas e formalidades previstas no artigo 21, item 1º, artigo 16, itens 1º e 2º, 17, parágrafo 2º, e artigo 22, parágrafo único, e seus incisos, todos da Lei Complementar Federal 101. Desse modo, Dr. João Isidro opina pelo reconhecimento, por se reconhecer a nulidade, nos termos do item 1º do artigo 21 da Lei Complementar 101, dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Jordão que resultaram no aumento de despesa com pessoal no período de apuração, em especial dos atos decorrentes do processo seletivo para a contratação temporária de pessoal objeto do edital número 1, atentatórios ao parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, verificados no feito. Letra B, pela aplicação de multa dosada a critério plenário ao senhor Elson de Lima Farias, prefeito de Jordão, no período, por atos praticados com grave infringência à norma legal, nos termos do inciso 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. 3, pela notificação do gestor, com a fixação de prazo estritamente necessário, para que promova o saneamento das irregularidades constatadas no feito, especialmente quanto à recondução da despesa com o pessoal aos limites legais, bem como observe os mandamentos contidos no artigo 21, inciso 1º, combinado com o artigo 16, incisos 1º e 2º, artigo 17, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo se abster da prática de outros atos que importem em aumento da despesa com o pessoal. Finalmente, para a abertura de processo autônomo, haja vista a notícia de que houve, em meio ao apurado, descumprimento à resolução do Tribunal de número 37, para fins de eventual responsabilização. É o parecer. Retorna, Sua Excelência, relatora, para seu voto. Excelência, isso posto considerando a manifestação da DAF e do Ministério Público de Contas, junto a esta Corte, voto pelo reconhecimento
da nulidade dos atos praticados pelo prefeito municipal de Jordão, senhor Elson de Lima Farias, que resultaram em aumento da despesa com pessoal, com fundamento no artigo 21, inciso 1º da Lei Complementar 101/2000, devendo-se abster de contratar os aprovados do processo seletivo simplificado, objeto do edital número 0020/2015, e demitir os que eventualmente foram admitidos, considerando a nulidade observada. Pela notificação do gestor para que, no prazo de 90 dias, proceda essa nulidade ex tunc. Pela notificação do gestor para que, no prazo de 90 dias, proceda a correção das irregularidades constatadas no presente feito, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, devendo ser encaminhada cópia do acórdão que vier a ser proferido à DAFO para acompanhamento. Pela fixação de multa ao senhor Elson de Lima Farias, prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o artigo 139, inciso 2º, da Resolução TCE número 30/96, no valor equivalente a R$ 14.280, em razão da edição de processo seletivo simplificado, estando as despesas com pessoal acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando o efeito educativo, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, inciso 3º, e 63, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, pelo envio de cópia do acórdão ao Ministério Público do Estado do Acre, e após as formalidades de estilo pela remessa dos autos ao arquivo, eu voto, lembrando ao Pleno que a aplicação da multa no valor de R$ 14.280 foi o que ocorreu em processos nos autos das inspeções realizadas em Sena Madureira, Epitaciolândia, Brasilé e Manoel Urbano. É o voto, senhor presidente. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto da relatora, senhor. Acompanha a relatora, decidiu ser unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Não? Cerrado o julgamento de processos. Não havendo expediente a ser lido, passo às comunicações. Faculta a palavra ao nobre procurador Mário Sérgio. Excelência, muito obrigado. Eu acompanhei dos jornais parte dos prefeitos e chefes de legislativos aí da jurisdição não apresentaram suas contas no prazo especificado, que é 31 de março. Não sei se esse quadro ainda se mantém de omissão, mas em relação às contas dos prefeitos, que são as contas globais e também contas de gestão, diz o artigo 23 da Carta Estadual, parágrafo 4º, que o Tribunal de Contas do Estado, se não as receber no prazo do artigo, que é 31 de março do exercício, comunicará o fato à Câmara Municipal respectiva para as providências cabíveis. Naturalmente, providências a cargo das câmaras. E, imagino eu, poderia pedir ao tribunal apoio para fazer a tomada de contas, enfim. Mas esse é o procedimento que a Carta Estadual preconiza. Portanto, e nada impedindo que a Corte abra a tomada de contas em relação aos atos de gestão dos prefeitos e, com mais razão, dos chefes de legislativos que são completamente jurisdicionados da Corte porque atuam como gestores. Então, era essa a recomendação, que a Corte, como não está completa, que na próxima sessão decida a respeito desse assunto, se por acaso, de repente, não estou conhecendo maiores detalhes, de repente até esse quadro já foi suprido, ou se a DAF já tomou essa providência. Então, recomendando à Corte a comunicação, que na próxima sessão, possivelmente com a casa completa, decida que providência tomar, naturalmente essa de comunicação das câmaras, cujos representantes não apresentaram suas contas, cujos prefeitos, e a determinação de tomada de contas para aqueles que estão jurisdicionados da Corte. A segunda comunicação era, na verdade, aqui felicitar o nobre presidente pela passagem ontem do seu aniversário e desejar muita saúde, em primeiro lugar, paz, amor, a realização de seus sonhos e projetos, né? Deve existir ainda, né? Deve existir. E dizer a ele que o Ministério Público
eu, em particular, tenho um apreço, uma admiração por ele muito grande, que ele continue firme e forte aí no seu trabalho, na sua vida, e sendo essa pessoa, para mim, especial. Conselheiro Parabéns. Antônio, desculpe, Excelência. Meus parabéns. Obrigado. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, primeiramente queria fazer coro com o novo procurador Mário Sérgio para felicitá-lo pelo transcurso de mais essa data, desejar-lhe muita saúde, muita alegria, muita paz, muitos anos de vida, até os 150. E depois, com relação à parte das prestações de contas, foi até gozado que o número no dia 31 de março deu 14-8 para as câmaras, 14 entregaram, 8 não, e 14-8 para as prefeituras, 14, invertidas, 14 não e 8 sim, né? Então foi bem o número 14-8 igual, mas acho até que a doutora Semiramis, diretora da DAF, já deve ter feito essa comunicação à presidente da conselheira Nalu, no sentido da abertura da tomada de contas dessas que não entregaram. Agora, achei interessante, e talvez isso nós possamos até deixar a cargo da presidência, a comunicação da relação às câmaras e também, se houver, às câmaras municipais, de modo que também, se houver apresentação intempestiva, também seja depois corrigida e acrescentada a informação. Cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar, Excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, quero parabenizá-lo e cada vez mais desejar a Vossa Excelência. Eu, primeiro, quero elogiá-lo pela sua iniciativa de cada vez mais acreditar no Acre, investir no campo mais pessoal, né, fazendo inovações, né? Inovações, coisas que nem sempre acontecem no mundo privado em regiões igual à nossa. Sempre a gente está com iniciativas que são dependentes da área pública, ou seja, é uma extensão da área pública o que surge. Quando vem coisas novas, como o investimento que a Vossa Excelência faz na produção de culturas regionais, quero elogiá-lo e desejar cada vez mais que esse seu espírito animal, né, dizem que o mundo do investidor tem que ter esse espírito, porque senão você não vai, né? Não vai. Se você ficar com o espírito humano, a racionalidade não permite que você acredite no escuro, né? Corra o alto risco de investir. E desejar que esses anos de vida se estendam cada vez mais e que você continue com essa visão acolhedora, né, para todos, abrindo as portas. E eu aposto muito nisso. E nesse dia eu quero parabenizá-lo por esse seu espírito. E também quero registrar que ontem houve um debate sobre, com a palestra do nosso querido Arnóbio Marques, o Binho, ex-secretário de Educação do município de Rio Branco, do Estado e governador, e uma iniciativa aqui, de um esforço, eu vou até acreditar, muito pessoal da nossa presidenta, Nalu Gouveia, e da sua equipe, e foi muito, muito interessante. Eu, cada vez mais, vejo que a nossa participação ela tem que se somar a essas forças vivas da sociedade, né? E deixar um pouco de ver a letra morta da lei, né? Porque isso permitiu que outras regiões do mundo, como eu já registrei lá, elas apostando na formação na educação, evoluíram, por exemplo, a Coreia do Sul, em 1950, o PIB dela era inferior ao nosso, o investimento em educação era inferior ao nosso.
No entanto, hoje, o PIB deles, apesar de um território pequeno, é superior. O investimento, se a gente for ver os indicadores de educação, está lá em cima. Produtividade, eles estão próximos da americana. Hoje, acho que está em torno de 80% a 90% da produtividade americana. A nossa, em 1950, era 35%. Hoje está em torno de 26%, 27%. Um trabalhador americano hoje, quando entra numa empresa, ele passa, no máximo, 20 horas de treinamento. Um trabalhador nosso é entre 130 a 150 horas. Um coreano é 30 horas. Ou seja, o que nós fizemos de errado? Que não estamos com os mesmos indicadores coreanos. E o que eles fizeram de bom? Que eles estão próximo da americana, que é a referência. Foi apostar na educação. Aí se somou todos os aspectos do que é uma educação. E o interessante lá, que eu acho que foi bom para a nossa equipe técnica, é que você não deve observar a educação só pelos indicadores que tem, né? Ele citou um exemplo, e aqui nós temos um exemplo lá da região, da minha região lá, Brasileia e Epitáciolândia. Por que o IDEB de Brasileia é superior ao de Epitáciolândia e o custo do aluno em Brasileia é inferior? E ontem o Binho colocava que tem muito a ver com as famílias, né, com a estrutura, com a empolgação dos gestores, né, a atenção dedicada. Por exemplo, em Brasileia, a escola que tem um maior IDEB é rural, no 26. E quem mora no seu entorno, boa parte é pessoal do Sul. Em Epitáciolândia, não tem esse tipo de assentamento. Então, eu acho que é interessante a gente começar a ver de que temos que estar próximo da sociedade, né? Próximo do povo, principalmente numa hora de crise como a gente atravessa. Que, se a gente for ver o que as leis dizem, hoje mesmo, numa decisão com relação à prefeitura de senador Guiomar, o que foi decidido aqui seria motivo de um impeachment, como está sendo no Congresso Nacional, hoje, com relação a presidente. Ou seja, as leis, elas podem nos trazer um problema político tão grave que trava tudo, e está travando, se a gente não vê a sociedade. E depois que a gente começa um processo, hoje, praticamente o país está dividido em função dessa situação que a gente atravessa, de uma crise econômica que se somou a uma crise política. E a econômica está muito associada à educação. Entre a década de 80, 90 e 2010 e agora, nós crescemos a 1% em média. Entre a década de 30 e o final da década de 70, 4%. Onde é que está a razão? A gente pode explicar, não é que o lugar, mas tem muitos estudos sobre isso. Eu acho que essa hora de crise é o momento em que a gente deve apostar naqueles setores que são fundamentais, e a educação é um deles. E o Tribunal de Contas, os tribunais de contas do país podem dar uma contribuição muito grande, se a gente focar como fizeram outros países asiáticos nos últimos tempos. Então, eu quero parabenizar aqui a presidente em particular e a equipe que se envolveu pelo evento de ontem. Senhora Dulcinea Araújo. Obrigada, senhor presidente. Eu também quero cumprimentar a nossa conselheira, Maria de Jesus, sempre é um prazer tê-la conosco aqui, e desejar ao nosso presidente, muito querido, um amigo que eu tenho, que Deus lhe dê muito vigor, saúde, paz e felicidade junto à sua família. Dizer para o doutor Mário que é extremamente importante a recomendação, a sugestão que foi feita ao Pleno, e que certamente a presidente deve, sim, estar verificando essa situação toda. Destacar o evento de ontem, que foi extremamente relevante. Nós vimos ali a participação, né, maciça dos segmentos que representam a educação. Uma palestra, a auditora também, a nossa conselheira Maria de Jesus estava também lá no evento, e dizer que a nossa presidente e todo o tribunal está de parabéns pela realização do mesmo. Obrigada, senhor presidente. Senhora Maria de Jesus.
Obrigada, Excelência. Eu quero primeiro cumprimentar a todos e ao senhor quero desejar os parabéns, pedindo a Deus que lhe abençoe com muita saúde, muita sabedoria, para que o senhor possa continuar a sua missão ainda por muitos e muitos anos, né? 150, como disse o conselheiro Malheiro. Mas também registrar o evento de ontem, que realmente estamos todos de parabéns. Foi um evento muito bem elaborado, muito bem dirigido e também com muita participação de todos, né? A gente viu ali a manifestação de vários segmentos e que foi muito bom também a fala da nossa presidente, a conselheira Nalu, explicando ali o papel do tribunal no controle das políticas nacionais de educação. Nada mais a comunicar, Excelência. Muito bem. Conselheiro nobre procurador, certeza absoluta, todo ano há essa reunião nossa, tribunal, para o Ministério Público e Departamento, naturalmente, com relação ao cumprimento do prazo de entrega das prestações de contas. E, com certeza, haverá esse momento. Tenho dúvida que a presidente já deve estar com esses dados em mãos. E... entendi. Sim, ia sair. Eu quero pedir a Deus, como bem disse tanto a conselheira como as conselheiras disseram, que era Deus que me dê, acima de tudo, saúde e sabedoria para que eu continue merecendo essa convivência e que, de fato, me dê mais um pouco de tempo, que eu ainda tenho muita coisa para fazer, se Deus quiser, com saúde, para isso não me falta. Eu desejo aos senhores um bom dia e obrigado. Por encerrada a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental, comunicando a ausência justificada da nobre presidente e do conselheiro Valmir Ribeiro, bem como do conselheiro Antônio Cristóvão. Muito obrigado e bom dia.